3, 2, 1. Hello folks and welcome back to the English classes. Hoje nós vamos falar sobre past continuous. Past continuous é o passado do present continuous. Nós temos aqui no nosso canal, procure aí. É um tempo verbal que indica uma ação que o sujeito estava fazendo lá no passado. O sujeito estava fazendo alguma coisa. Basicamente, é isso que o past continuous vai expressar. A frase vai dizer algo que alguém estava fazendo, ok? Por exemplo, na forma afirmativa. I was driving my car. Eu estava dirigindo o meu carro. Alguém estava fazendo alguma coisa, percebe? Eu estava dirigindo o meu carro. Lembre-se dessa frase, você vai ter muito mais facilidade para poder compreender o past continuous. Ó. Eu estava dirigindo o meu carro. Alguém estava fazendo alguma coisa. Se você grava essa frase, alguém estava fazendo alguma coisa, tudo fica mais fácil, ok? She was making a cake. Ela estava fazendo um bolo. Você estava estudando. Então, olha só. Todas essas frases aqui estão seguindo o mesmo modelo do past continuous. Subject, was, or were, plus verb with ing, plus complement. Então, nessa sentença, eu tenho um sujeito, eu vou usar was ou were, eu vou usar um verbo com ing e eu vou usar um complemento. O sujeito é a pessoa ou o objeto ou a coisa que faz a ação na frase. No caso aqui, ó, eu, ela, você são os sujeitos da frase. Depois nós vamos usar was ou were, que é o nosso estava. Então, was, were. A gente já vai explicar aqui como é que a gente vai utilizar I was, she was, you were. Por que eu uso com was? Por que eu uso com were? Tá? A gente já vai ver isso. Verbo com ing, ó, driving, making, studying. Então, por exemplo, aqui, ó, o verbo drive. O verbo drive significa dirigir. Quando eu coloco ing, fica dirigindo. Isso é gerúndio. O verbo fazer, verbo make. Quando eu coloco ing, fica making. Fazer com ing, making, fazendo. Verbo studying é o verbo studying, estudar com ing. Fica studying, estudando. Então, ó, eu preciso de... Lembrem-se da frase. Alguém que estava fazendo, vai ser um verbo com ing, alguma coisa, que é o complemento. O complemento vem da criatividade, da sua necessidade, tá? Não é uma regra específica. Por exemplo, nessa frase, ó, ela estava fazendo um bolo, ela estava fazendo uma torta, ela estava fazendo um suco, ela estava fazendo um doce, ela estava fazendo, enfim, uma feijoada. Então, esse complemento não tem uma regra específica. Vai da necessidade de quem escreve, da criatividade, enfim. Então, alguém estava fazendo alguma coisa. Beleza? Você gravou essa regrinha, essa frase, você vai ter mais facilidade de entender quais são os elementos da sua frase no past continuous, ok? Vamos para frases interrogativas, perguntas. Bom, toda pergunta, primeiro ela precisa de um ponto de interrogação no final. A primeira coisa que a gente olha assim é uma pergunta, ponto de interrogação no final. Segunda coisa que é importante, colocar was e were lá no início. Então, essa estrutura é da forma afirmativa. Na forma negativa, aliás, na forma interrogativa, esse was e were vão no início. Então, aqui, ó, was, were, was. Preste bem atenção nisso aqui que eu estou dizendo. Como escrever uma pergunta no past continuous. Faz aí, se você está copiando o que eu estou colocando aqui, está anotando, faz uma observação aí.
Quando fazemos uma pergunta com past continuous, preciso de duas coisas. Primeira, preciso de um ponto de interrogação no final da pergunta. Segundo, eu preciso de was ou were no início da pergunta. Ok? Essas duas coisas aqui são muito importantes da pergunta. Professor, por que eu tenho que colocar was ou were lá no início da pergunta? Por dois motivos. O primeiro motivo é dizer qual é o tempo verbal dessa pergunta. Quando alguém olha, alguém que entende um pouquinho mais de inglês, você mostra uma pergunta dessa daqui e você fala assim, olha, qual é o tempo verbal dessa pergunta? Você não diz para a pessoa, você só mostra a pergunta e fala para ela, qual é o tempo verbal dessa pergunta? A pessoa vai olhar, bom, essa pergunta tem was, que está no passado. Essa pergunta tem um verbo com ing. Opa, qual é o tempo verbal que está no passado e que usa ing? O past continuous. Ó, está no passado e usa verbo com ing. Então, a gente identifica o tempo verbal da pergunta através do que a gente vai usar aqui no início. Segundo motivo, por que eu uso was ou were no início das perguntas? Para marcar o início da pergunta. Suponhamos que você precise ler um texto em voz alta, na sala de aula ou em outro lugar. Alguém pede para você ler um texto em voz alta. Já aconteceu com você de na hora que você estava lendo o texto em voz alta, você leu uma pergunta em tom afirmativo. Por exemplo, você pode dar alguns exemplos. Aí você vê o ponto de interrogação e você fala, puxa vida, eu tenho que voltar e ler em tom de pergunta. Aí você lê lá em voz alta na sua sala. Lá. Você pode dar alguns exemplos? Você lê em tom de pergunta agora. Por quê? Porque antes a pessoa não sabia que era. Ela leu lá o texto em voz alta, não viu que era pergunta e leu errado. Isso acontece. Por quê? Porque em português a gente só nota que é uma pergunta quando a gente vê o ponto de interrogação aqui no final. Ok? Já em inglês, quando você se depara com uma pergunta, quando você vê uma pergunta, você tem uma marcação no início que te diz, opa, olha aqui, tá começando uma pergunta, fica ligado. Essa é a função do verbo auxiliar no início da pergunta. É dizer para você, ó, aqui tá começando uma pergunta. Simples assim. Tá? Então, assim, se a pergunta for muito longa, se a pergunta for do tamanho de um livro, vamos supor, vendo o auxiliar no início, você já sabe, isso daqui é uma pergunta. Vai se iniciar aqui uma pergunta. E aí as pessoas que leem em voz alta em inglês não têm essa mesma dificuldade. Elas veem essa marcação no início, falam, opa, tem um auxiliar ali. Então lá no final vai ter um ponto de interrogação, então eu já sei o que é isso aqui. Beleza? Então esse é o motivo pelo qual a gente usa o auxiliar aqui no início. Tá? Esses são os dois motivos. Então, vê direitinho qual é a estrutura da forma afirmativa, qual é a estrutura da forma interrogativa. E agora nós vamos à forma negativa. She was not making a cake. Ela não estava fazendo um bolo. Outro exemplo. You were not studying. Você não estava estudando. Então, aqui, na forma negativa, alguém não estava fazendo alguma coisa. Então, essa vai ser a nossa estrutura. Sujeito, was ou were not, tá? Que eu posso abreviar. Was not eu posso escrever, por exemplo, wasn't. Sem problema. She wasn't making a cake. You were not studying. You weren't studying. You weren't studying. Posso abreviar, juntar os dois e eu faço a chamada contração. Junto os dois, diminuo um pouquinho o not, transforma numa expressãozinha só, wasn't ou weren't. Posso usar tanto was not quanto wasn't, ou were not ou weren't, tá?
She wasn't making a cake. Ela não estava fazendo um bolo. You weren't studying. Você não estava estudando. Basicamente é isso. Alguém não estava fazendo alguma coisa. Ok? Então lembre-se, eu procurei usar as mesmas frases para você ver como elas ficam diferentes na forma afirmativa, interrogativa e negativa. Só que ficou ainda uma coisa para a gente poder relembrar aqui, porque isso daqui é um conteúdo que naturalmente vocês já devem ter visto. Was e were. Quando eu uso qual? É uma tabelinha que a gente usa, tá bom? Ó, pronomes pessoais. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Em inglês, I, you, him. Tem a variação she, it, we, you, they. Para quais eu uso was, para quais eu uso were. I was, you were. He was, she was, it was. We were, you were, they were. Tá? Eu, tu, ele, tu a mesma coisa que você. Ele, ela, é ele ou ela para objetos e animais, tá? Tudo que não são pessoas, tá? Por exemplo, a cadeira não é uma pessoa, mas eu falo sobre ela. Eu vou usar it, tá? A escola não é uma pessoa, mas eu vou falar sobre ela, sobre a escola. It. O meu cachorro não é uma pessoa, mas eu quero falar sobre ele. It, ok? It was. We were. We é nós. You de novo aqui, vocês, tá? E they, eles. Então, basicamente, essa é a forma como nós vamos construir as sentenças com past continuous. Se você tem alguma dúvida, comente aí nos comentários, né? Escreva sua pergunta aí nos comentários se você tem alguma dúvida. Se você gostou, curta o nosso vídeo. Thank you and bye bye.